a UFSCar, mesmo que num campus diferente, porque eu, quando fiz a minha graduação, as minhas graduações, a minha primeira pós-graduação foi no campus de São Carlos, de uma universidade muito nova. Eu comecei no ano de 76, e a UFSCar acho que tinha sido criada em 72, 71, 72, alguma coisa assim. E nós sempre nos destacamos, enquanto Federal de São Carlos, por ser inovadores, né? Eu lembro que, na época, nós criamos o primeiro DCE livre de universidades federais, tivemos, né, nos cursos que haviam na Federal, havia um conjunto de professores jovens que nos incentivaram muito a participar e nos organizar, e tínhamos assembleias conjuntas de professores, estudantes e funcionários. Eu lembro de uma ocasião na qual entrou em votação se estudante podia ser candidato a reitor da universidade ou não. Então, todas as viagens, né, dos estudantes eram acolhidas, dialogadas, né, e muitas não eram aprovadas, como essa, mas eram acolhidas para o diálogo. Então, a UFSCar sempre foi, para mim, uma referência de postura dialógica e de vanguarda, no sentido da ciência, no sentido das fronteiras entre as ciências e entre a ciência e outros conhecimentos. Eu, quando saí da UFSCar, fui trabalhar 3 anos na Unesp, em Assis, para dar aula para estudantes de psicologia, e eu falava as coisas que nós falávamos na UFSCar e o pessoal achava meio estranho, ria, mas conversavam, né? Mas meio assim, estranhando. E depois, quando eu vim para a USP, há 32, 33 anos atrás, eu trazia ainda as conversas da UFSCar e aí absolutamente me ignoravam, né? Achavam que era uma mosca passando no auditório, na reunião, alguma coisa assim. Então, eu estou começando por aqui para dizer que o curso de agroecologia da UFSCar também é uma proposta desafiadora, uma proposta inovadora e que enfrenta todas as dificuldades e estranhamentos que eu enfrentei na Unesp, depois na USP, e que o campo da agroecologia enfrenta junto a toda a sociedade. No entanto, assim como a cultura UFSCariana se demonstra absolutamente essencial para a evolução da humanidade, a cultura do diálogo, a cultura da participação, que eu nem sei se ainda é assim, mas pelo menos era assim, né? E ela se desdobrou de muitas formas. A cultura da agroecologia também é algo enunciador dos grandes desafios que nós temos para as sociedades humanas e que teremos na agroecologia e em todo o ideário agroecológico uma boa base para pensarmos novos caminhos para os humanos hoje, ou para as sociedades humanas hoje no planeta Terra. Então, eu agradeço esse convite, essa oportunidade do diálogo, e quero conversar algumas coisas sobre esse tema que nos foi proposto para a conversa aqui hoje, que não é um tema trivial, né? Eu estou procurando onde que eu anotei ele aqui. A importância da ciência em tempos de obscurantismo. Então, nós não vamos falar propriamente de agroecologia, mas vamos chegar a ela. Nós não vamos falar propriamente de ecologia, mas vamos chegar a ela. Nós não vamos falar propriamente de ambientalismo e de educação ambiental, mas certamente chegaremos a eles pelo raciocínio que eu
me propus a construir para a nossa conversa hoje, e depois a gente abre para perguntas, afirmações, contestações, outras abordagens que vocês considerarem mais pertinentes. Podemos seguir assim? Eu tenho um pequeno videozinho para começar, um vídeo de 2, 3 minutos, que é um presente que eu quero dar para vocês, e aí, mais para frente, a gente avalia se é um presente pertinente à conversa de hoje. Meu sonho é crescer, ficar bem grande, assim, do tamanho de uma formiga. Essa formiga que nunca anda sozinha, porque uma formiga só é grande mesmo porque ela pode contar com seu formigueiro, e eu sou igualzinho uma formiga. Sem meu formigueiro eu não sou ninguém. Sem meus amigos, Deus me defenda. Sem meus amigos, eu sou só eu, minha gente. Meu maior medo é eu sair na rua, achar uma coisa muito engraçada e não ter para quem contar depois. Imagina que tristeza ter um monte de fofoca para contar e não ter com quem botar elas em dia. Não ter alguém no mundo que conheça o seu deboche só com olhar para vocês ficarem rindo dos outros depois. Eu me defenda, me embebedar no rolê e não ter um amigo para ficar agarrando dizendo que ele é o irmão que eu nunca tive. Mesmo eu já tendo um irmão e amando muito ele. Mas é que amigo é diferente, minha gente. Dependendo do rolê e dependendo do amigo, essa pessoa consegue ser todos os membros da sua família numa única pessoa. E sem precisar ter seu sangue correndo na veia dela. O povo fala muito de luxo, mas riqueza mesmo é ter com quem você possa contar desde o início da festa até o fim da vida. Porque não se trata de grana, se trata de confiança. O povo fala muito de encontrar o amor da sua vida, sendo que a amizade é o próprio amor que vai ficar para a sua vida inteira. E o melhor de tudo é que seu amigo não vai se embora depois que o desejo da paixão acabar. Porque não se trata de tesão, se trata de parceria. Uma formiga sozinha é só um inseto indefeso. Mas ela com seu formigueiro, meu amigo, é uma força da natureza. Meu sonho mesmo é quando eu crescer, viver cercada das minhas formigas preferidas. Que são poucas, mas com certeza são as mais leais e sinceras que a vida poderia ter colocado no meu formigueiro de presente. Porque não tem nada a ver com quantidade, sim com a reciprocidade desse afeto tão grandioso que a gente cria por estranhos, que a gente cruza na vida, nunca mais desgruda e ainda tendo pelo nome de amigo. Eita, saudade do meu formigueiro. Bom, depois, se vocês quiserem comentar, a gente comenta um pouco o vídeo e a relação que ele tem com a nossa temática da importância da ciência em tempos de obscurantismo. Eu quero fazer uma primeira lembrança para a abordagem desse tema, que é de um livro de um filósofo chamado Roger Garaudy. Eu lembro das minhas aulas com o professor Bento Prado Júnior, as aulas de filosofia da educação, nas quais ele nos apresentava alguns filósofos, trazia algumas reflexões da filosofia que poderiam estar contribuindo com a política. E o Bento até não gostava muito desse Roger Garaudy, né, que é o filósofo que eu vou mencionar para vocês, mas para mim ele foi muito importante. Ele e tem uma vasta literatura dele, depois, se vocês tiverem oportunidade, leiam, porque ele foi secretário-geral do Partido Comunista Francês e era cristão, e apoiou a Primavera de 68, né, a mobilização dos estudantes, enquanto o Partido Comunista era contrário àquela manifestação, né, ou não é que era contrário, mas não apoiou, não acolheu, não foi para a rua junto com os estudantes, que já anunciavam uma outra perspectiva para além daquela que o socialismo trazia, né? O Roger Garaudy escreveu um livro chamado... Bom, só para fechar, vale a pena ler, porque o Garaudy, depois, numa etapa da vida posterior, ele escreveu um livro sobre o Islã, sobre o islamismo, e traz um monte de coisas para quebrar preconceitos nossos em relação aos muçulmanos, né, em relação à cultura, ao mundo de uma outra cultura, que no mundo ocidental é ignorado e é refutado como menor, etc.
mas o Roger Garaudy escreveu um livro chamado Apelo aos Vivos. Nesse livro, Apelo aos Vivos, ele primeiro coloca o que nós estamos nos colocando hoje. Para quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração que ainda guarda sentimentos pela vida, pela bondade, pela solidariedade, por valores relacionados a valores positivos, a angústia extravasa das telas de televisão. O nosso cotidiano nos agride, nos traz informações sobre a inviabilidade do modo atual de sermos e estarmos no planeta. Roger Garaudy escreveu esse livro, Apelo aos Vivos, nos anos 80, no início dos anos 80. Mas é extremamente pertinente, foi pertinente para mim na época, e eu acredito que ainda é, porque ele diz que, ao longo da história da humanidade, 3 fontes de sabedoria sempre ajudaram a encontrar respostas e mobilizar as pessoas para transformações sociais. A primeira fonte que o Garaudy coloca é a fonte da política. E ele traz como que a Revolução Francesa, a Revolução Russa e tantas outras formas de mobilização mobilizaram, né, tantas outras formas de proposição de sociedade, de organização da sociedade, mobilizaram seres humanos ao longo da história. Mas ele diz, hoje a política se resume a partidos, se resume a um conjunto de rituais refutado pela grande maioria das pessoas, né? Normalmente você fala em política e político, as pessoas já te olham torto, né? Falando, não, eu não gosto de política, político é tudo corrupto, aquele discurso do senso comum. O Garaudy também traz a segunda fonte de respostas ao longo da história da humanidade, que é a religião, ou são as religiões. E ele diz, elas mobilizaram, né, enormes parcelas da humanidade, né? Pensem nos cristãos, né, que eram jogados aos leões e continuavam a professar a fé cristã. Pensem nos muçulmanos, né, que fizeram cruzadas, né, verdadeiras cruzadas, né, verdadeiras lutas, fortes lutas para difundir o islamismo, ou em Buda e no budismo, né? Então, a religião sempre mobilizou muitas pessoas que a ela dedicaram a vida, né? E se entregaram como encontrando nas suas proposições respostas existenciais. E a terceira fonte de respostas que o Garaudy coloca ao longo da história. Bom, e aí o Garaudy, em relação à religião, também fala, né? Mas a religião hoje se resume a um conjunto de rituais, muitas vezes sem sentido, né? As pessoas fazem, né, sinais, fazem rezas, tudo, mas muitas vezes aquilo não dialoga profundamente com o sujeito no sentido das suas inquietações e das suas buscas mais essenciais, e por isso que ela tem dificuldade para mobilizar grandes transformações como as que nós estamos necessitando nos dias atuais. E, por último, o Garaudy fala de uma terceira fonte de respostas ao longo da história da humanidade, especialmente na modernidade, que é a ciência, né? E a ciência também mobilizou muitas pessoas, mobilizou muitas energias, muita credibilidade de humanos e de grupos humanos ao longo da história, e hoje ainda ela mobiliza. No entanto, muitas vezes a ciência se tornou um conjunto de rituais rígidos, enrijecidos,
que não oferecem as respostas mais profundas que nós estamos buscando nessa nossa trajetória pelo planeta Terra. Ela pode dar respostas na produção de tecnologias, no desenvolvimento de técnicas. No entanto, ela não é suficiente nos dias atuais para mobilizar as transformações que nós estamos necessitando. Muitas pessoas veem na ciência apenas uma forma de ganhar uma discussão, né? A discussão vai ficando acalorada, você saca um argumento científico e fala, não, mas isso aqui é científico, eu estou certo, eu tenho a razão, né? Como se científico fosse refutar o argumento do outro com algo que é dado sem compreensão, né? Sem um diálogo, sem uma compreensão mútua sobre o que aquilo explica. Bom, não estou aqui para explicar o livro do Roger Garaudy. Eu só resolvi começar a nossa conversa hoje porque o título foi muito provocativo, a importância da ciência em tempos de obscurantismo. É inegável que vivemos tempos de obscurantismo. Quando ganha as telas de televisão e ganha a adesão de uma parcela tão significativa dos humanos, no Brasil e fora do Brasil, teorias terraplanistas, quando ganha as telas de televisão e adeptos em todo o Brasil, teorias como a da cura gay, e tantas outras, né, que nem vale a pena eu desandar a expor aqui, é porque nós vivemos um momento de obliteração da razão, um momento de desvalorização do conhecimento emancipador. Então, o obscurantismo, ele está na contramão, eu não diria que da ciência, mas do conhecimento emancipatório ou do conhecimento emancipador. Nós podemos falar e pensar em religiões, em fé, em espiritualidade emancipatória. Nós podemos falar em política emancipatória, assim como nós podemos e devemos falar em ciência emancipatória na contramão da fé obscurantista, da política obscurantista e mesmo da ciência obscurantista. Não vou dar mais exemplos aqui agora, eu vou pedir para a Anastácia passar o segundo vídeo que eu passei para ela, para a gente poder trazer ele também como argumentos para a nossa narrativa aqui. Nós estamos num momento de luto e temos que ir para a luta. E como é que nós vamos resistir? Não desistindo, não desanimando, juntando a nossa dor e transformando a nossa dor em luta com a força do amor. O que nos movimenta é o amor. O que nos movimenta é a coragem. Nós temos que ter a força e a coragem de quem ama. Só o amor nos movimenta. E o amor a quê? Amor àqueles que estão sofrendo, amor aos pequenos, aos descartados, aos abandonados, aos insignificantes, àqueles que não contam, àqueles que estão esquecidos. Nós temos que ter a força e a coragem de, com eles, cantar, resistir, buscar, insistir.
A esperança é uma prática política coletiva. Como diz Paulo Freire, esperança não vem do verbo esperar, ficar paradinho, paradinha. Esperança vem do verbo esperançar, fazer a esperança acontecer. Então, além de ser uma força interior que não depende das circunstâncias, esperança é a prática política coletiva que esperança o mundo, que transforma a realidade. Além da esperança como força interior, além da esperança como prática política, eu gosto de pensar a esperança como organização popular. Me permita uma breve história bíblica. Vocês lembram da multiplicação de pães e de peixes? Quando só tinha 5 pãezinhos e 2 peixinhos e uma multidão para alimentar? O que aconteceu ali? Como é que todo mundo se alimentou? Jesus de Nazaré, de acordo com a memória popular e revolucionária do Evangelho, não foi uma mágica, não. Não foi um estalar de dedos, não. De acordo com a memória popular e revolucionária dos Evangelhos, Jesus mandou o povo se assentar em roda. Jesus mandou o povo se organizar. A partir daquela organização, bem, cada um vê o que tem. Um tem 5 pães, outro tem 2 peixinhos, outro tem 3 peixinhos, outro tem 7 pães. O que aconteceu? Qual foi o milagre? Uma multidão dispersa e desesperançada virou um povo organizado. Então, de multidão dispersa para povo organizado. Cada um vendo o que tinha, aconteceu o milagre da multiplicação. O milagre da multiplicação não foi um estalar de dedos. O milagre da multiplicação, de acordo com a memória do Evangelho, foi a organização de um povo pobre e oprimido, cada um vendo a força que tinha e transformando isso numa potência coletiva. Nós atravessamos o nosso país uma grave crise sanitária, onde há uma total ausência de Estado, no sentido do cuidar do outro, de cuidar da vida dos cidadãos e das cidadãs. Nós, na verdade, vivemos um processo que a gente chama de necropolítica, a política da morte. Mas como nós estamos lidando com isso? Nós sabemos que a grande maioria das pessoas, nós, negras e negros, pobres, favelados, pessoas de comunidade, nós somos, na verdade, as pessoas com mais risco de contágio pelo coronavírus. A grande maioria desses trabalhadores, que estão enfrentando esse caótico estado necropolítico, são de pessoas de nossas comunidades. E nós temos perdido muitas pessoas. E, como todos devem saber, na nossa tradição, a relação com a morte, com a viagem, com o tornar ancestral, ele é carregado de rituais, de ritos, de práticas, e que também nós estamos impedidos de fazê-los. Hoje, o que nossos ancestrais, os nossos inquis, orixás e voduns esperam de nós é que nós nos cuidemos, para que nós possamos viver em plenitude, porque o nosso corpo é templo dessa ancestralidade. Nosso corpo é esse templo de fé, E nesse momento a nossa fé, ela nos dá força, porque nós temos uma fé muito viva e que ela está na natureza, ela está em toda parte, Eu carrego o meu ancestral comigo, seja nas marcas do meu corpo, seja na minha vestimenta, seja nas minhas contas, e quando eu preciso me encontrar com essa minha energia, basta pôr a minha cabeça no chão. E é inspirado nessa ideia de que tudo passa, de que vai passar, que logo, logo nós vamos poder estar juntos, que eu acho fundamental que a gente aprenda a ter esperança na fé, a depositar na esperança esse novo reconstruir, esse novo olhar, esse ressignificar de nossa fé. Nesse momento, ter fé é garantir a vida. Eu venho trazer uma mensagem de esperança que vai passar, Está passando. Vamos vacinar. Nós precisamos ser vacinados. Hoje, a nossa vida depende da vacina. Então, que nós
sejamos insistentes neste sonho resistente que está dentro de cada um de nós. Não desistamos. Partilhemos, caminhemos unidos, tenhamos a força da rebeldia e da resistência. A vida é para todos. Ninguém pode ser excluído, ninguém pode ser abandonado. Todos unidos caminharemos e um dia na história, mesmo que não estando aqui para ver, venceremos. Força e coragem. Só um tempinho para enxugar as lágrimas. Como disse a Anastácia no começo aqui, esse tipo de mensagem, esse tipo de comunicação nos toca, nos emociona, exatamente porque ela tem o testemunho de vida dessas pessoas. O MST, um movimento que eu tenho acompanhado mais de perto nos últimos 10 anos, dá esse testemunho cotidianamente. Eles têm pessoas pobres, humildes, têm produzido alimentos para distribuir na periferia das cidades, das grandes cidades. No extremo sul da Bahia, onde eu tenho atuado mais, eu vejo as feiras que eles promovem e a doação de alimento que eles fazem. Então, e gente pobre, né? Uma liderança do MST um dia falou, solidariedade não é dar o que sobra, é dividir o que tem. Né? E nesse momento de pandemia, no mínimo por uma questão de inteligência, nós temos que dividir mais o que temos. Porque, eu digo no mínimo por uma questão de inteligência, porque é insustentável nós termos esses exércitos de pessoas dormindo na rua, esse grande número de pessoas desempregadas, esse enorme número de pessoas desempregadas, e essa insatisfação que nos causa o noticiário da televisão. As pessoas vão ficando revoltadas, insatisfeitas, desgostosas, e pessoas que estão nesse grau de desassossego e de, não sei nem se é desassossego a palavra, né? Nesse grau de insatisfação, elas podem se tornar agressivas, elas podem... e a gente vê, né, como é que a agressividade, quando a gente tem que sair para a rua com máscara, pensando no álcool gel, preocupado onde que pode estar, como a gente fica tenso, né? E a tensão sempre leva a mais conflitos, mais e mais, e nós temos visto no Brasil, para além dessa tragédia das mortes pela pandemia, também a tragédia do homicídio, né, que já é histórico e que vem aumentando, né, sempre com 60, 70 mil pessoas mortas todos os anos, especialmente de lideranças do campo, de ambientalistas e de pessoas que lutam por direitos humanos. Né? O que Então, o que para mim fica muito forte nesse vídeo que nós acabamos de ver é o diálogo entre religiões, que aponta para o diálogo entre religiosidade e ciência, né? Então, nós vemos a defesa da vacina sendo feita, né, pelo pastor, pela pessoa do campo da Umbanda, do Candomblé, e pelo padre, né, cristão, demonstra que, mesmo na ciência, mesmo nas religiões, nas tradições religiosas, há a compreensão também da importância da ciência como fonte de respostas para as sociedades humanas. Né? E fica subliminar ali, né, não declarado, mas é explícito, é claro, a crença que eles têm na política, no fazer política, no se organizar, no se reunir, no agir coletivamente, no agir solidariamente. Então, eu retomo, né, eu não vou desandar a falar das mazelas
e das iniquidades do momento atual, mas vou retornar a essa tríade, ciência, espiritualidade e política, para apontar como é que eu vejo a importância da ciência em tempos de obscurantismo. Tem um autor chamado Baruch Spinoza, é um filósofo do século XVII, que escreveu muitas coisas interessantes, um filósofo judeu, que morou em Portugal e na Holanda, e ele escreveu sobre ética, sobre a importância do encontro, do bom encontro, do diálogo, e uma das coisas que ele escreve, que eu não vou saber em qual livro, é sobre nós aprendermos e conhecermos as coisas por meio de 3 registros. Um que ele chama o registro da paixão, o segundo que ele chama o registro da razão, e o terceiro que ele chama o registro da intuição. Eu diria que esses 3 registros são importantes. Nós não vivemos sem paixões, mas também não podemos ser refém das paixões. As paixões muitas vezes nos enganam, nos tomam, nos deixam viciados, né? Então, nós precisamos da paixão, mas não podemos ser escravos da paixão. Nós precisamos da razão. Sem a razão, nós não vivemos no mundo contemporâneo. Nós utilizamos os registros da razão para explicar logicamente esse mundo que nós vivemos, compreendê-lo e trazer forças para transformá-lo. É por meio da razão, da lógico-formal, da ciência, que se desdobra dessa razão lógico-formal, que nós construímos coisas maravilhosas nesse planeta Terra. E um terceiro registro que o Spinoza traz, e que não é muito convencional, é o registro da intuição, o registro do ouvir o que a nossa razão ainda não consegue explicar. Então, aqueles que fazem meditação, que fazem yoga ou outras formas de meditação, aqueles que valorizam as trilhas de interpretação da natureza, né? o andar no meio da mata, que fazem alguma forma de diálogo com as árvores, né? Quando eu vim trabalhar aqui na Escola de Agricultura, alguns profissionais daqui me desclassificavam porque eu era daquele time que abraçava a árvore, né? O abraçar a árvore é bem simbólico aí, né? E ele talvez expresse esse meu desejo e esse nosso desejo de ouvir outras vozes que estão silenciadas dentro do discurso lógico formal, dentro do império da razão. E nós precisamos e podemos abrir espaço também para o diálogo, para o registro da intuição, o registro que vem da contemplação, do estar junto a outros seres que não usam do discurso, do registro lógico-formal, do registro da razão, mas que têm o que dizer, têm o que falar. Boaventura de Souza Santos tem dito isso, inclusive, para os humanos, que têm o que dizer, mas estão silenciados, mesmo entre nós. Quem não é falante como eu, ou quem não tem o poder na mão de ser o professor, ou de ser a pessoa que lidera um determinado grupo e fala bobagem, que falar, todo mundo fica ouvindo, né? Acaba não falando, por timidez, por opressão, por motivos diversos. E eu diria, o registro da intuição pode nos abrir ao diálogo
com essas outras pessoas que não são falantes, mas que têm muitas verdades e muitos ensinamentos para nos trazer, como também podem nos abrir para o diálogo com outros seres que não se utilizam da fala, que não se utilizam desse mecanismo de comunicação priorizado entre nós. Entre esses outros seres, nós podemos incluir desde os animais domésticos, e a gente vê como nós aprendemos com um animal doméstico, como ele se comunica quando a gente se abre para ouvi-lo, né? Até uma árvore, uma planta, os ventos, a água, a chuva, as nuvens, né? Então, há um conjunto de vida compartilhando conosco essa trajetória pelo planeta Terra, ao qual precisamos nos abrir para termos mais oportunidades de resposta aos desafios que nós enfrentamos no momento atual. A pandemia é talvez a ponta do iceberg de um processo, de um mal que nos aflige muito mais profundo. Hoje de manhã, na reunião do meu laboratório, do laboratório que eu coordeno, nós estávamos conversando com um jovem geógrafo, se não me engano, que trouxe a sua experiência, Alan de Campos. Ele traduziu um livro e veio apresentá-lo para nós, chamado Pandemia e Agronegócio, no qual ele, o autor, né, e aí o tradutor nos apresentou, mostra a intrínseca relação entre o nosso agronegócio, especialmente no campo dos animais, da relação com os animais, na criação de animais. Ele até usou uma palavra que, não sei se esse autor ou outro, utiliza para caracterizar a humanidade hoje no planeta, que é não lembro, Pocinópolis, né? Como assim, a quantidade de porcos e de efluentes das pocilgas que existe hoje no planeta Terra permite fazermos uma analogia com o fato de nós sermos e vivermos numa pocilga, né? Cobertos de esterco e de resíduos do nosso modo de produção e consumo. E essa digressão que eu faço aqui para trazer a questão da pandemia, né, e do papel do agronegócio na pandemia, do papel das criações extensivas de animais na pandemia, e não é um proselitismo vegano, mas é um convite a pensarmos que o próximo passo, esse passo que foi dado há 200, 300 anos ou mais atrás, da modernidade, que foi radicalizado com a Revolução Verde nos anos 50 do século passado, foi um passo que os humanos naquele momento acharam que era o mais adequado para a humanidade continuar a evoluir, etc. Mas hoje nós estamos diante de desafios e de dilemas que convocam a nossa inteligência para dar um passo seguinte. Nós podemos, no diálogo, chegar à conclusão que não queremos ser veganos, e não precisamos chegar, mas nós precisamos enfrentar os motivos que levam à pandemia. Então, a degradação das florestas nativas tem parte da responsabilidade pela liberação de alguns dos vírus que nós vivenciamos nas últimas décadas. A criação de animais de forma extensiva, repletos de antibióticos e hormônios, tem a ver com parte dos problemas que nós vivemos hoje. A liberação excessiva de metano e CO2 para a atmosfera tem responsabilidade por parte do problema que nós estamos e vamos vivenciar de forma mais intensa por meio dos eventos climáticos extremos. Se tem, nós vamos convocar a nossa inteligência para ver como resolver isso. E a forma de convocar, então, para não me perder nessa trilha, eu volto aqui para a questão da ciência e do obscurantismo.
para nós não nos perdermos no obscurantismo que naturaliza tudo que está acontecendo e diz, não, é assim porque tem que ser assim. Não, tem que ser mais disso, tem que ter mais coisa. Ah, se tem muita gente passando fome, deixa morrer, vamos diminuir o tamanho da humanidade. Né? Como a tese do Adolfo, do século passado, o Adolfo Hitler, dizendo que era necessário a eugenia, está agraçando solta. Tem gente que acha que a solução é a eugenia. Se nós não estamos nesse campo, se nós estamos no campo da diversidade, no campo da valorização da vida em toda a sua diversidade e esplendor, nós precisamos dar um passo além e buscar formas de produzir conhecimento que permita superar os impasses que nós estamos vivendo. E essas formas de conhecimento, no meu ponto de vista, emergirão se nós conseguirmos promover o diálogo entre ciência, espiritualidade e política. Nos distanciarmos dos preconceitos que nos distanciam de cada uma dessas fontes de respostas para a humanidade. Nos distanciarmos dos preconceitos que obliteram o diálogo. Né? Se eu sou ateu ou agnóstico, eu compartilho de uma mesma perspectiva espiritualista que compartilham religiosos de todas as filiações. Porque a minha perspectiva ateia ou agnóstica de espiritualidade é de dialogar também com a intuição, dialogar com os silenciados, dialogar com a natureza em toda a sua extensão, para que eu encontre respostas que estão para além da ciência e da política. Agora, sabendo que respostas também estarão presentes na ciência e na política. Nós, na ciência, nós, humanos, do campo acadêmico, do campo científico, muitas vezes tivemos e temos essa postura preconceituosa de que as outras fontes de resposta para os humanos não são racionais, não são razoáveis, são obscurantistas. E aí é importante nós fazermos um meia-culpa e avaliarmos que tem... Grande parte dessas pessoas que votaram nessa coisa que está aí, votaram porque elas achavam que nós não abríamos espaço para suas crenças, para suas formas de compreensão. Como elas estavam distantes, estão distantes do universo da ciência, elas acham, nos consideram arrogantes e que os desconsideramos. Né? Então, eles quase que dão um voto de repúdio ou de atenção para o uso da ciência, dizendo, espera aí, nós também temos formas de conhecer o mundo, a vida, paixões, e queremos que elas sejam incluídas nesse conjunto de caminhos que precisam ser redesenhados para que a humanidade tenha oportunidades de continuar a receber novas crianças, novos seres nesse planeta, os seus descendentes nesse planeta. Então, eu resumiria a minha abordagem do tema que foi proposto, a importância da ciência em tempos de obscurantismo, dizendo, nós precisamos e podemos ser caudatários de uma ciência com C maiúsculo, de uma ciência não enrijecida pelos métodos já consolidados. Não que refuta os métodos consolidados, mas que abre o espaço para a emergência de novas metodologias, para revoluções científicas, né, para novos paradigmas de produção de conhecimento, como aconteceu na história da ciência. E nós não podemos, nesse momento, nos enrijecer dizendo só o jeito que eu faço pesquisa científica é o bom, o restante não é bom. Né? Como alguns anos atrás, 2, 3 décadas atrás, os pesquisadores qualitativos eram rejeitados pelos quantitativos,
Hoje já há mais compreensão sobre a importância da pesquisa qualitativa e da importância da pesquisa qualitativa. Como hoje ainda são rejeitados os pesquisadores militantes, pesquisadores engajados. Tem muito acadêmico que fala, ele não é cientista sério, porque ele é engajado, ele faz pesquisa junto a movimentos sociais, e a boa pesquisa é a pesquisa que é feita no laboratório, sem o bias, sem o viés da militância, do pôr a mão no fazer transformador. Gente, nós precisamos de tudo. Precisamos de todos os tipos de ciência e de cientista, assim como precisamos das contribuições da espiritualidade laica e da política para fazermos a boa ciência. Superar o obscurantismo exige o aprendizado do diálogo eu-tu, como o Martin Buber fala, o diálogo emancipatório, o diálogo que coloca em suspensão os meus pressupostos para que eu ouça o outro. Isso não significa que eu anulo os meus conhecimentos, mas eu ouço de corpo e alma, eu ouço inteiramente o que o outro tem a me dizer, para que no encontro dialógico possa emergir novos conhecimentos. No meu ponto de vista, a ciência, em tempos de obscurantismo, precisa cumprir esse papel. E ninguém melhor do que nós, que temos a oportunidade, o privilégio de estar na academia, para exercitar esse processo, para iniciar esse processo de diálogo com a diversidade de conhecimentos, com a diversidade de áreas da ciência, que nem essa a gente exercita muito bem. A gente fala de interdisciplinariedade, mas malemar nós conseguimos fazer uma multidisciplinariedade. Então, trazer para dentro da academia os pressupostos aí da transdisciplinariedade, o exercício da interdisciplinariedade, é uma forma, no meu ponto de vista, de superarmos esse momento obscurantista, ou de emergência obscurantista tão forte como essa que nós estamos vivendo. Esse momento de emergência do obscurantismo, ele é uma resposta a tarefas que nós não conseguimos cumprir com a ciência, que nós não conseguimos cumprir plenamente com a ciência. Então, é possível, nesse momento, é necessário, nesse momento, que nós valorizemos, sim, a ciência, como vários grupos têm feito, divulgação científica, apresentação de eventos que mostram, né, resultados de pesquisa, que ajudam as pessoas a compreender. Antes de ontem, eu vi um médico, senador da República, dando a melhor explicação que podia ser dada para outros senadores que repercutem a voz desses obscurantistas na sociedade, que a cloroquina e a ivermectina eram boas porque tinham pessoas sendo tratadas e que não tinham tido Covid. E esse médico didaticamente falou, mas mais de 95% das pessoas não têm coronavírus de uma forma agressiva e letal. Então, se eu der água para essas 95% das pessoas, elas vão acreditar que foi a água que permitiu que elas não tivessem coronavírus, né? Então, é necessário fazer essa ciência didática, esse didatismo, traduzir em miúdos, né, aquilo sofisticado. Esses dias eu vi o filme sobre a Maria Curie, né, o casal Curie, que trouxe a questão da radioatividade, né, descobrir um elemento rádio e tantas outras contribuições que deram, foi prêmio Nobel, né? E eu falei, faltou um pouco mais de didatismo, né? Foi muito legal, foi um romance, né? Ele é envolvente, o filme, mas ele não conseguiu para o leigo, que não sabe o que é tabela de elementos periódicos, o que é rádio, o que é bombardear com um elemento, outro, o que é meia-vida, etc. Talvez tenha entrado e saído só com um romance,
que foi apresentado ali, só com a relação, né, com o drama que foi apresentado ali. Mas, então, assim, nós precisamos e podemos aprimorar a nossa comunicação científica, mas para além desse aprimoramento, nós precisamos, para superar o obscurantismo, trabalhar com o diálogo. Nessa perspectiva buberiana, ou de outros autores que têm operacionalizado essa proposta dialógica de corpo e alma, essa proposta dialógica profunda, dentro do nosso fazer científico na academia, ou onde nós estejamos trabalhando, quando a gente tem ciência, que é importante essa contribuição do campo científico para a história da humanidade e será e continuará sendo, porque, termino por aqui, como disse o Spinoza, os 3 registros da razão, da paixão e da intuição precisam e podem ser desenvolvidas por nós enquanto humanidade. Eu fico aberto aqui ao diálogo. Se vocês quiserem fazer considerações sobre essas questões que eu trouxe, eu gostaria de ouvir. Professor Marcos, a gente agradece imensamente essa fala, né? Além dos vídeos, uma fala que nos traz um certo conforto e, ao mesmo tempo, nos traz um certo repensar, né? A gente tem discutido muito sobre comunicação científica, que talvez fazendo a grande meia-culpa, né, o quanto que a gente não faz essa comunicação e o quanto nós podemos ser culpados pela atual situação, né. Eu vou abrir, então, para perguntas, né, o pessoal que quiser fazer a pergunta, fica à vontade. Tudo bem, eu vou passar a fala, então, para o professor Paulo César, fica à vontade, professor. Oi, Anastácia, muito obrigado. De antemão, eu gostaria de dizer que eu tenho a grata satisfação de ouvir o professor Marcos Sorrentino e mais ainda, de lembrar que nós fomos contemporâneos no movimento estudantil na UFSCar na década de 80, olha aí. Quando eu vi o seu nome aqui, eu fiquei muito surpresa, eu falei, nossa, eu tenho que assistir esse trabalho, porque o Marcos já naquela época era uma enciclopédia e agora ela virou uma enciclopédia universal, né? Então, a gente pode observar aí as múltiplas conexões que ele traz na fala dele a respeito da questão do obscurantismo e que nós estamos vivenciando, de fato, esse momento obscurantista, né? Em momento recente, eu tive a oportunidade de ler um artigo do Newton Duarte, do Francisco Mazeu e da Elaine Duarte, que eles falam da questão do neoliberalismo e do obscurantismo, que são prerrogativas que caminham lado a lado, né? E, por exemplo, a questão do neoliberalismo, eles colocam na seguinte perspectiva: ele reduz a liberdade humana à venda da sua força de trabalho, né? Então, quando você tem a habilidade de trabalhar e possibilidade de trabalhar e realizar compras, mercadorias, você é levado a aceitar um certo processo de desumanização, né? Inclusive, aceitar outras questões que hoje estão na mídia, como, por exemplo, nós temos que manter a economia funcionando, senão nós vamos para um buraco, embora muitas vidas tenham sido ceifadas aí pela Covid-19. Então, isso passa a ser algo como, ser visto como natural, né? Outra questão que o neoliberalismo coloca é a naturalização, por exemplo, do egoísmo, a naturalização da violência, da apologia às armas, da agressão física, da agressão verbal, que a gente tem vivenciado nos últimos anos, nos últimos 2 anos, mais especificamente no nosso país, né? Ao lado disso, esses autores desse artigo colocam alguns aspectos sobre o obscurantismo. Os obscurantistas, segundo esses autores, eles fazem um esforço muito deliberado, né, para que o conhecimento não avance, né, para que as pessoas não tenham acesso ao conhecimento já existente, já elaborado milenarmente pela humanidade, né?
Então, isso caracteriza um fenômeno obscurantista. Além disso, o obscurantista, ele luta contra a ciência, ele luta contra a arte, ele luta contra qualquer ideia, ou qualquer atividade, ou qualquer pessoa, ou qualquer grupo de pessoas que possam incentivar ou questionar situações da seguinte natureza: a vida que temos hoje pode ser diferente? Ela pode ser melhor? E os vídeos que o professor Marcos trouxe mostram exatamente isso. Sim, pode ser melhor, não é? Por exemplo, ser solidário no momento em que as pessoas estão desempregadas e passando fome, mostra um momento em que a vida pode ser melhor, né? Ou ter certos cuidados para com a questão do ambiente e ter uma preocupação com o ambiente, mostra que sim, a gente pode ter uma vida diferente do que temos no momento atual. Então, os obscurantistas lutam contra isso, né? Vão contra essa ideia. Ou seja, os obscurantistas tendem, né, a eternizar as relações de poder com essas ações. E são várias elas, né? Por exemplo, preconceitos de toda natureza são difundidos nas redes sociais hoje, né? Preconceito contra pessoas, contra grupos, contra tipos de pensamento. Então, eu gostaria só de colocar essa possibilidade, quer dizer, será que o neoliberalismo e o obscurantismo caminham juntos? Há uma relação recíproca entre essas duas grandes forças que estão hoje, principalmente no nosso país, muito veementes? Então, talvez seja o caso de refletir um pouco sobre isso. Muito obrigado. Beleza, Paulo, você já disse tudo. Exatamente, nós temos que utilizar... Tem aquele cara, como é que é o nome dele? Albert Camus, que escreveu A Peste, o Mito de Sísifo, né? Ele fala do momento da peste como sendo um momento oportuno para a gente pensar os caminhos que estamos trilhando, né? E eu acredito que é nessa linha que você nos traz aqui, é tentar compreender esse momento de uma forma muito mais profunda do que a conquista da vacina, por exemplo, né? É importante ter a vacina? mas para nos dar um sobrefôlego, porque as causas mais profundas da pandemia estão relacionadas ao neoliberalismo, ao obscurantismo de todos os tipos que nós estamos vivendo, e enfrentá-los, não tem vacina para enfrentá-los. Para enfrentá-los, nós precisamos fazer essa anamnese, esse mergulho, né, essa arqueologia virtual do presente, buscando as causas que possibilitem superarmos não só a pandemia, não só o neoliberalismo, mas o próprio capitalismo nas suas diversas formas de emergência, né? E superar o capitalismo, tem gente que já assusta, fala, então esse cara é comunista, então eu não quero continuar a conversa, porque ele já está no time dos comunistas. Não é, gente, precisa ser só inteligente, não precisa ser comunista, precisa ser inteligente para falar, não está dando desse jeito, vamos construir de outra forma, seja o nome que a gente queira dar mais para frente, não precisamos pegar nenhuma cartilha pré-existente, não precisamos pegar nenhum livro que diz os campos elíseos, o paraíso, o nirvana é dessa forma e vamos caminhar para lá dessa forma. Não, vamos construir junto essa caminhada para lá. E isso está na contramão do neoliberalismo, né, que apregoa a competição, o individualismo, o sair-se bem a qualquer custo, o acúmulo de bens materiais, como sendo resposta para as nossas questões existenciais mais profundas. O Lipovetsky, Gilles Lipovetsky, escreveu um livro chamado Felicidade Paradoxal, no qual ele diz que o paradoxo da compreensão sobre o que é felicidade para 86% da população mundial é que ela sinonimiza felicidade a consumo. As pessoas acham que serão mais felizes quanto mais consumirem.
e, paradoxalmente, elas mais consomem e não se tornam mais felizes. Se isso já está sobejamente demonstrado, o Japão pós-Segunda Guerra Mundial é uma grande prova disso. Os japoneses investiram nos bens materiais e têm altos índices de suicídio. Tem grupos na Universidade de Tóquio fazendo pesquisa sobre o que é felicidade, com a hipótese de que felicidade é igual a amizade. Vieram aqui para o Brasil há uns 10 anos atrás, conhecer comunidades rurais para tentar entender por que essas pessoas de comunidades rurais muitas vezes eram mais felizes do que eles. E eu perguntei, mas pô, qual é? Pô? A gente acha que tem a ver com amizade. Amizade, gente. Então vejam que são outros valores que estão por trás daquilo que é mais profundo na nossa busca, na nossa existência. Então, nós precisamos construir uma sociedade, talvez não seja comunista, talvez seja amicista, né, de amizade, seja o nome que tiver, mas tem que ter as qualidades, essa nova sociedade, que nós já compreendemos cientificamente, inclusive, né, como dizia o Einstein, você pode ter, por um religioso, você pode ter compreendido por meio da intuição, por meio da meditação, mas eu, enquanto cientista, preciso compreender por meio da ciência, e para dialogar com essa modernidade, com esse ser humano que está aqui, que quer São Tomé, quer ver para crer, né? Então, vamos produzir conhecimentos que ajudem as pessoas a perceberem que é preciso construir um outro modo de organização dos humanos no planeta hoje. Esse outro modo de organização passa pelo questionamento autêntico, autônomo, dialógico. O Bruno Latour, esses dias, escreveu um texto muito bonito, falando exatamente o que esse que eu falei há pouco da peste, né, que o Albert Camus escreveu há um século, sei lá, 80 anos atrás, que é a necessidade de fazermos perguntas, ele enuncia 6 ou 8 perguntas, mas são perguntas de 2 tipos. O que tem na sociedade atual, o Bruno Latour fala, né, em função da pandemia e de tudo que nós estamos vivendo, juntem nos grupos de família, de amigos, etc., e façam a pergunta: o que tem nessa sociedade que não deve ser levado para frente? Que é altamente impactante, degradador, não faz bem para todo mundo, etc., etc. E depois, o que vai ser descartado e que pode ser substituído por outras coisas que gerem trabalho, renda, gerem condições da gente continuar, né? Nós não queremos voltar todo mundo a viver em tribos isoladas, sem acesso a tecnologias, etc. Não, nós queremos acesso o Ailton Krenak, né? O índio Krenak, né? Que tem uma longa passagem aqui junto a nós, urbanos, mas o Krenak, ele fala o que do kit civilização que nós podemos abrir mão, o que do kit civilização nós podemos dividir, possibilitar acesso equânime. Ele diz, será que precisa uma bicicleta por pessoa? Será que precisa um carro por pessoa? Ou nós podemos ter bicicletas coletivas, carros coletivos? Então, é uma tecnologia maravilhosa que os índios também querem ter acesso. Ele diz, nós gostamos de shopping center, a gente acha shopping center uma maravilha, aquelas luzes, aqueles vidros. A minha proposta, né, do Ailton, é que tenha um navio subindo o rio Amazonas com um shopping center dentro. Aí a gente sai da aldeia, vai até o shopping center, vê as maravilhas do mundo dos brancos, e aí a gente volta para os nossos rituais nas aldeias, para as coisas que nós sabemos que são muito boas. Então, o desenho desse novo tipo de sociedade passa pela nossa capacidade de dialogar criticamente sobre o que tem de ruim e o que tem de bom nessa sociedade e como é que a gente possibilita o acesso a todos, a tudo que tem de bom, e descartamos, tiramos fora o que tem de ruim. Dá para fazer da noite para o dia? Não, vamos construir uma estratégia de transição. Mas
temos que enfrentar a construção dessa estratégia. Não dá para continuar varrendo para baixo do tapete, achando que vai chegar de algum objeto voador não identificado a solução para a nossa forma de organização no planeta, para as nossas prioridades hoje no planeta. Então, Paulo, te agradeço muito por ter trazido essa reflexão e essa lembrança dos anos 80 na Federal de São Carlos, nas nossas greves do ônibus, do pula-catraca e tantas coisas mais, né? Nos presos e tal, aquela coisa toda. Aquela coisa toda. Legal. Tinha uma chapa que chamava-se, acho que era A Beleza da Rosa, da Rosa está na União das Pétalas, lembra? Exatamente. Muito bem. De lá para cá, o mundo se abriu. Obrigado, Marcos. É isso aí, uma satisfação enorme estar aqui e te ouvir. Também digo mesmo. Eu acho que o Urbano está com a mão levantada, Urbano, fica à vontade. Obrigado, professora Anastácia. Boa tarde, professor Sorrentino. Eu acho que essa semana toda estava refletindo um pouco sobre a sua participação. Assim, e muito feliz e com algumas lembranças, né, da minha trajetória também, que foi totalmente inspirada a partir da participação do professor, né, na diretoria de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, né, e o desenvolvimento de vários projetos no período que o professor passou na diretoria de Educação Ambiental. Eu fui do coletivo Jovem de Meio Ambiente, né, durante aproximadamente 10 anos. Participei da 3ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente e eu sempre fui muito fã entusiasta do diálogo que se construía naquele período, né, aí em 2003 até 2010 aproximadamente, que discutíamos no Brasil diálogos interministerial, né, na construção da educação ambiental no Brasil e da efetividade da Política Nacional de Educação Ambiental. Naquele período, para mim, era muito feliz ver o quanto os órgãos ministeriais mantinham um diálogo muito aberto com a organização, com a sociedade civil organizada, né? Então, as instâncias de controle social naquele período funcionavam muito bem e as diretorias, tanto a Diretoria de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente quanto a Coordenação Geral de Educação Ambiental, na pessoa da Raquel Trajbe, né, que trabalhava em um diálogo muito bom com a Diretoria de Educação Ambiental naquele período, fizeram trabalhos maravilhosos, né, vamos cuidar do Brasil com as escolas, e esse processo de participação social durante esse governo democrático desse período ajudou muito. E aí eu gostaria que o professor refletisse um pouco. Eu acho que já as suas falas foi muito de encontro assim com o incentivo à participação social, e a gente está vendo que agora as instâncias de controle social estão passando por um processo de abandono não, sucateamento, né? Eu acho que a gente está vendo aí uma situação hoje totalmente de quebra, né, das instâncias de controle social. Eu gostaria que o professor refletisse um pouco para a gente quais são os desafios, né, nessa sociedade, tanto para a ciência quanto para as instâncias de controle social, o que vem sofrendo os ataques atualmente com a implantação das políticas neoliberais no nosso país. Acho que é só isso. Só isso. Como você disse, Urbano, o retrocesso que nós estamos vivendo nas políticas públicas é muito impactante. As sociedades contemporâneas, né, as sociedades modernas, em toda a sua complexidade, elas exigem que nós tenhamos confiança. É difícil falar isso, né? Mas o Anthony Giddens fala isso nas Consequências da Modernidade, a gente fica meio com a pulga atrás da orelha, mas aí ele explica, né, que sociedades peritas, né, o caixa preta, sistemas complexos, elas
para nós vivermos dentro dela, nós temos que confiar. Né? A gente entra dentro de um carro, nós não entendemos de todos os mecanismos do carro ou do avião, mas a gente confia no mecânico, na fábrica, na pessoa que consertou o carro, que fez a revisão do avião, né? Ou entrar numa casa. Nós não somos engenheiros para saber se o ferro de 1 polegada ou de meia polegada vai ser suficiente para sustentar a coluna da casa, ou de um prédio, né, de 20 andares, 30 andares. Então, nós confiamos. Uma condição básica para viver em sociedade complexa é confiar. E, cada vez mais, nós somos levados a desconfiar. Né? Os acontecimentos que mostram a falibilidade de tecnologias, de coisas que estão no nosso cotidiano, da nossa própria forma de organizar, de votar, etc., nos deixam desconfiados. Mas a gente vive esse equilíbrio entre o confiar e o desconfiar, porque nós sabemos que se ficarmos absolutamente desconfiados, nós vamos morrer paranoico, né? Que nem aquele livro Comer, Perigo de Morte, que conta a história de uma menina que morreu por inanição, porque ela começou a achar que tudo tinha agrotóxico, que tudo era perigoso para a vida, não sei o quê, e ela parou de comer. Né? Então, nós, para sobrevivermos, a gente precisa ter um grau mínimo de confiança. A impressão que eu tenho, Urbano, é que o que esse governo está fazendo, né, esse momento, né, desde do impeachment da Dilma, né, o golpe que foi dado na Dilma, é gerar uma sensação de desconfiança, é ampliar a desconfiança que nós temos nas instituições. Num primeiro momento, parecia que não era tão grave assim, né? Impeachment, já houve impeachment em outros lugares, em outros tempos, né? Mas vocês vejam, uma parcela da sociedade já começou a ficar desconfiada da legitimidade que tem, né, o voto na urna diante de um parlamento que usou um pretexto que nunca havia sido usado e nem depois foi usado, que inclusive foi refutado pelo Tribunal de Contas, etc. Né? Não, mas isso gera desconfiança em relação à normalidade democrática, às instâncias democráticas. Quando a gente vê o que foi essa grande mentira do Moro, né, utilizando o cacife que ele tinha adquirido porque corrupção, todos nós achamos que tem que ser combatida, e em certa medida, nós até estávamos felizes que estava se bradando em alto e bom som essa bandeira. Depois nós começamos a perceber que nada mais era do que um grande arranjo político, ou pelo menos foi sequestrado por um grande arranjo político para simplesmente retirar um candidato, retirar um governo e pôr outro absolutamente corrupto. Né? Se a questão fosse a corrupção, então deveria haver essa mesma indignação em relação a tudo que foi dado de provas em relação à corrupção do governo Temer e dos que aí estão agora. Não quero entrar no mérito se é, se não é, mas a questão da confiança e da desconfiança é muito importante de ser trabalhada para a gente ter esse esperançar. Né? Até no vídeo fala em confiança, usa a palavra confiança. Eu achei interessante porque ele é um conceito que, para os psicólogos, para quem está trabalhando na área de psicologia, de psiquiatria, também é algo que tem emergido muito dos seus pacientes, dizendo, né, da sua insegurança em relação ao futuro. Então, a realização das conferências infanto-juvenis de meio ambiente, elas vinham nesse sentido de empoderamento da criança para ela confiar, que era possível fazer política, aprender a fazer política, exercitar o fazer político para, à medida em que tivesse condições de ocupar arenas públicas, fazer política de qualidade, política dialógica. Eu acredito que houve um basta nisso tudo.
aqueles que ocuparam o poder defendem a solução pelas armas e não pelo diálogo. A Hannah Arendt, na Condição Humana, ela fala sobre o fazer política, e ela diz que há duas características fundamentais para o fazer política. Um é aprender a pactuar, e nós temos exercitado muito pouco essa capacidade de pactuar. Tem até um ditado popular que diz, né, manda quem pode, manda quem quer, obedece quem pode. Não lembro muito bem como é que fala o ditado popular, mas reforça essa política do comando-controle, que não é política, é a determinação. O mais forte, o que tem a arma, manda. O mais fraco se cala. Né? E nós precisamos caminhar no outro sentido do diálogo, das pessoas confiarem que, por meio do pactuar, nós caminharemos juntos. E a segunda característica que a Hannah Arendt coloca, que é mais polêmica, é a do perdoar. E ela diz, eu não sou cristã, né? A Hannah Arendt não era cristã, né? Uma mulher judia, uma filósofa judia, mas eu considero absolutamente pertinente o que foi apregoado por Jesus em termos do aprender a perdoar. Não o perdão de tomou um tapa numa cara, dá outra cara para ser dada, mas o perdão do dialogar com os próprios erros. Onde é que nós erramos? Porque fazer política, se não comportar o olhar criticamente para os nossos erros e nos perdoarmos onde erramos e procurarmos acertar, perdoar muitas vezes significa ser duro, ser rígido. Né? Quando uma criança faz alguma coisa errada, não é para passar a mão e falar, não, tá tudo bem, não sei o quê. Você pode falar, olha, tá errado. Mas você não vai pegar e defenestrar essa criança, você não vai jogar no lixo. Você vai continuar a conversar com ela, dialogar com ela, e inclusive sobre aquele erro. Então, pactuar e perdoar faz parte da estratégia de política pública que o governo Lula instaurou no nosso país. Com muitos erros, com muitos acertos, mas nós não podíamos ter jogado fora para colocar aqueles e aquelas que defendem o poder das armas, o poder da solução por base no autoritarismo. Nós precisávamos aprimorar. Eu tenho inúmeras críticas ao governo do PT, especialmente na área ambiental. Nós fomos vencidos na questão da transposição do São Francisco, nós fomos vencidos numa série de questões que não entraram no DNA do governo Lula. Mas nós não podemos negar que uma questão essencial para evoluirmos é manter a estabilidade das instituições democráticas, é promover a inclusão das enormes parcelas da sociedade brasileira que estão excluídas de terra, de teto, de trabalho. Então, essas coisas ocorreram avanços, e especialmente avanços na questão do diálogo com a Constituição, dos conselhos. Nunca nós tivemos tantos conselhos implantados e funcionando, as conferências nacionais, estaduais, regionais de meio ambiente, de saúde, de educação e tantas outras mais, elas eram ótimas? Não eram ótimas. Tinham diversas falhas, no sentido de juntar as pessoas para tomar decisão e depois de implementar as decisões que as pessoas davam. Isso também mina a confiança nas conferências, etc. Nós precisávamos e podemos aprimorar essa estratégia de participação, de tomada de decisão coletiva, de diálogo. Agora, o que nós não podemos é abortar aquilo tudo em nome de um processo que dizia... Meu pai acreditava nos militares. Meu pai achava que os militares eram a melhor solução para o Brasil, porque eles chegam com o comando e controle e falam isso e pronto. Só que nós vimos o que o Pazuello fez no Ministério da Saúde. Que comando-controle é esse? Que de melhor tem um general à frente da saúde desse país? Então, nós não temos técnicos, cientistas perfeitos, nós não temos políticos perfeitos, nós não temos instituições perfeitas. Mas é melhor com elas e eles do que com a botina do autoritarismo que está
se ameaçando, que está sendo trazida sobre nós. Muito grato, professor. Alguém mais, pessoal? Agradeço, Urbano, pela pergunta. Alguém mais? Vitor, fica à vontade. Boa tarde, professor Marcos Sorrentino. Aqui é o Vitor, tudo jóia? Boa tarde, Vitor. Tudo bem e você? Tudo certo. Professor, eu gostei muito da sua fala, né? Quando você disse que, infelizmente, esse obscurantismo que a gente tem hoje pode ser um reflexo de uma consequência de talvez uma ciência, né, elitizada, vamos colocar assim, né? Então, aquela ciência que está distante dos grupos, da maioria das pessoas que nós temos no nosso país, visto que a educação do nosso país, né, é daquele jeito, né? E aí eu toco num ponto importante que você disse também, das teorias conspiratórias, né? E parece que são teorias que uma parcela da nossa população, não vou dizer que não tenha conhecimento, mas movida mais não só pela razão, mas pela emoção, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que não têm escolaridade ou que têm uma escolaridade baixa que também caem nessa armadilha. E a minha indagação seria, nesse momento que a gente tem esse vírus, né, que acredito que o obscurantismo também seja um vírus tão potente e destrutivo quanto o corona, você acha que, né, o Brasil já passou da hora de incluir nas políticas de educação, agora, lógico, que diálogo com esse governo não vai ter, mas talvez, se Deus quiser, no próximo, com outra equipe de governo seja possível, de aplicar algumas disciplinas de busca, né, de referências idôneas das informações. Eu falo isso porque algum tempo atrás eu vi umas reportagens, né, que dos países que mais ou que menos, os que mais caíram na enganação de teorias esdrúxulas, e de países que menos caíram nessa enganação de informações falsas, né, do tal da fake news. E o que me parece, eu não lembro o país, mas acho que era algum país dos Países Baixos, lá na Europa, que eles estavam blindados pelas fake news, porque eles tinham disciplinas que ensinavam os alunos a buscar informação verdadeira desde as séries iniciais, eu vou dizer aqui em comparação com o nosso sistema de educação, desde o fundamental. Então eram jovens e pessoas que estavam blindados em relação a fake news. E a gente vê isso que no Brasil, né, não existe. O que você acha dessa política educacional de busca da verdadeira informação? Você acha que esse cenário, né, dessas disciplinas colocado no BNCC poderia mudar esse cenário né, ou diminuir o número de pessoas que acreditassem em teorias muito esdrúxulas, né? E eu falo isso, professor, porque a gente está tendo, né, várias matérias de disciplina de metodologia científica, e a gente vê como é difícil você ir atrás de informações verdadeiras e de informações de alto impacto, que sejam comprovadas por pares de cientistas, né? E eu, né, particularmente, a gente é formado e a gente tem essa dificuldade extrema. Mas você acha que essa política de educação, de instrução à busca da verdade por fontes verdadeiras, poderia mudar daqui para frente, como você está falando, né, de utilizar esses cenários ruins para aprender no futuro? Você acha que seria uma transformação na parte da educação brasileira? Fica aí minha contribuição, professor, e obrigado por todo o conhecimento até agora. Legal, Vitor. Você traz uma questão fundamental, que é lidarmos com a verdade, com a construção da verdade. Então, mais do que técnicas de detectar fake news, do que detectar mentiras, nós precisamos de processos educadores que preparem os humanos para lidarem com a verdade e não com a meia-verdade, com a mentira, com a fake news. Pode ser que disciplinas ajudem, mas não resolvem, né? Assim como o SPB, EPB, né? Essas disciplinas de moral e cívica, ou mesmo a educação ambiental, que alguns advogam como disciplina dentro das escolas, não são solução, elas podem ser, dependendo do acordo mais amplo que é feito, podem ser parte da solução, mas a questão da forte presença e influência
da mentira, das fake news entre nós, está associado a vivermos numa sociedade que não elegeu como prioridade cultural a construção da verdade, a construção de relações de heterônomas, de relações de eu sou eu, você é você e vejo flores em você. Né? Você não precisa ser igual a mim para que eu veja flores em você. Você sendo diferente tem o seu valor e eu quero que você me reconheça no meu valor. Porque a grande parte das dificuldades que vão sendo enfrentadas, das mentiras que vão sendo faladas, advém do medo. As pessoas têm medo de falar a verdade, de ser punida. E nós trabalhamos processos educadores, muitas vezes, por meio da punição. A pessoa errou, ela toma a punição. Ela errou, mas não foi descoberto que ela errou, ela não toma a punição. E aí ela fala mentira. Criança quebrou o copo, escondeu o copo quebrado, ela não toma bronca. Ela quebrou o copo, falou que quebrou o copo, muitas vezes toma um tapa na cabeça, toma uma bronca. Ela fala, bom, da próxima vez eu vou esconder o copo, eu vou falando mentira. A criança tirou nota baixa na escola, chega em casa e fala que tirou nota baixa, é criticado, é punido. Ela falsifica o boletim e não é descoberto, ela sai bonito na foto. Eu estou dando exemplos bem prosaicos, mas para dizer que a verdade, né, e o compromisso com a verdade, que é a característica fundamental da ciência, ela exige que nós eduquemos a nossa sociedade para uma cultura da verdade, da integridade. E essa cultura da verdade só é possível emergir se as pessoas não tiverem medo. Então, a Vandana Shiva, ela dá 3 conselhos para a juventude urbana. O primeiro conselho para a juventude que ela dá é fazer com as próprias mãos. O segundo é cuidar das sementes, como 2 coisas importantes para a gente trabalhar nas conferências infanto-juvenis, trabalhar na escola. E a terceira coisa que ela fala que é importante, Vitor, é não ter medo. Não ter medo de ser o que você é, de assumir o que você pensa, de dizer o que você acha, de errar. Eu vejo na escola que eu trabalho, a maior parte dos estudantes param de falar porque tem uma cultura de chamar de burro quem fala alguma coisa errada na sala de aula. Os colegas, os coleguinhas universitários fazem bullying com aqueles e aquelas que falam em sala de aula e dão sua opinião. E isso vai criando uma cultura do não errar. Tem um professor aqui, isso eu retratei na minha tese de doutorado, tem um professor que ensinava para os estudantes que, ao fazer extensão rural, quando um agricultor te pergunta alguma coisa que você não sabe, você nunca fala não sei. Você fala depende. Aí você vai, estuda e vem e dá a resposta certa para ele, porque você não pode passar insegurança para o agricultor. Então, essa cultura de você não assumir o que você é, o que você sabe, o que você não sabe, e de convidar o outro para ir buscar junto a resposta, ela ainda é hegemônica entre nós. E em sendo hegemônica, dificilmente nós teremos condições de ensinar as crianças a serem verdadeiras. Nós precisamos ensinar os adultos a serem verdadeiros, ensinar os adultos a terem um compromisso irreparável com a verdade, por mais difícil que seja. Eu sei que eu tenho um técnico que trabalhava comigo, coordenando uma grande equipe, e ele dizia, Marcos, você está errado, não dá para falar a verdade sempre, porque senão a gente cria tumulto na equipe. A gente tem que, muitas vezes, deixar quieto, responder pela metade, se necessário até falar mentira, para que certos problemas não impactem a equipe. Ele não deixava de ter razão. Só que, no médio prazo, isso acabava explodindo, porque as pessoas descobriam que não tinha sido falado verdade de uma coisa prosaica, uma coisa menor, e passavam a desconfiar do emissor
que não trouxe a verdade num momento mesmo que simples. Então, no meu ponto de vista, Vitor, você traz aqui uma das questões mais importantes para enfrentarmos o obscurantismo, para fazermos ciência de qualidade, que é o compromisso com a verdade. E nós temos exemplo na ciência de gente que fica tão intimidada pela questão de ter que defender o mestrado, de ter que defender o doutorado, não sei o quê, que começa a forjar os dados, começa a refazer, tem vergonha de dizer que minha hipótese foi refutada, ou que minha hipótese inicial foi modificada. Por quê? Eu tinha essa hipótese, ela está errada, eu formulei outra hipótese. Mas parece que isso não vai pegar bem na academia. Se a gente tiver uma outra cultura, certamente nós vamos fazer uma ciência sintonizada com essa outra cultura e não vamos dar brecha para que os vendedores obscurantistas vendam o seu peixe, né? Tragam a sua crença como uma verdade que leva tanta gente a situações muito difíceis, né, que nós estamos vivendo hoje, né? Perfeito, professor. Muito obrigado pela sua explanação. Obrigado, Vitor. Acho que a Laura também está fazendo uma pergunta, né, Laura? Fica à vontade. Anastácia, acho que foi o Gilberto que levantou a mão. Desculpa, é que as mãozinhas ficam perto aqui, às vezes eu não consigo ver. Eu levantei Gilberto, agora, desculpa. professora, mas não sei se o Gilberto estava antes. A Tatiana também é. O Gilberto e a Tatiana. Então é os dois. Pode falar, Tati. Gilberto. Tanto faz. Tanto faz para mim também. Pode ir antes, você estava antes. Ok. Professor, obrigado pelas falas todas, as reflexões. Está ficando cada vez mais interessante. A colocação do Vitor realmente foi muito, muito boa, assim, muito pertinente, né? Suscitou aí uma longa reflexão e debate em coisas bem profundas, né? As raízes aí da nossa cultura. E eu não sei se eu vou conseguir fazer uma contribuição clara, talvez eu seja só confuso e me atrapalhe um pouco aqui a discussão. Mas, juntando um pouco de tudo que está sendo colocado, questão aí do neoliberalismo, andar junto com o obscurantismo e tudo mais, eu sinto assim, muito que esse obscurantismo ele também caminha muito junto com uma forma, como é que eu vou chamar assim, uma estrutura de pensamento fascista, ou o fascismo de uma maneira geral, né, como movimento ideológico, né, não tanto especificamente político, mas porque eu não estou falando de uma coisa organizada, mas do indivíduo, né, das pessoas que têm esse tipo de comportamento, de pensamento, de reflexão. Eu lembro muito que quando começou a ter todo mundo fez essa piada, né, no Brasil aí da briga de WhatsApp com a família, né, por conta da eleição do Bolsonaro, e da história, você sempre tem um tio lá que puxava pro outro lado, e aí ficava esses debates e tal. Então, quando teve essa questão da disputa, durante o período de disputa eleitoral, né, essa coisa veio muito à tona do pensamento fascista, e o que depois de muita discussão e debate entre as pessoas não fascistas, né, o que se chegou mais ou menos a uma conclusão é de que não é possível dialogar com essas pessoas, né. Acho que todo mundo que tentou exaustivamente convencer por argumentação, por reflexão, por diálogo honesto e aberto, não conseguiu, né, convencer nenhuma pessoa que já tivesse uma postura assim fechada de que, sei lá, o Bolsonaro ia salvar, porque primeiro a gente tira a Dilma, é importante tirar o PT, vai acabar com a corrupção, e aí, enfim, né, não pode ser coisa pior, e assim por diante. E aí eu acho que essas coisas, o obscurantismo, né, voltando aí ao tema, e esse tipo de pensamento, eles caminham muito juntos, estão muito dentro dessa discussão que vocês estão trazendo aí do aprendizado da verdade, ou até mesmo do desejo da disposição, né, em falar e ouvir a verdade e admitir eventualmente erros, né, da sua parte, né, de quem quer que seja. Ou seja, você tem que ter uma postura aberta ao diálogo, sincero, né, admitir a sua possibilidade de erro para que esse diálogo exista, né. Tinha algum filósofo que eu não vou saber citar,
já disse isso, né? Se das duas partes num diálogo, uma delas não está disposta a aceitar que possa estar errada antes de começar, então nunca vai haver um diálogo possível, né? Você já não vai conseguir ter diálogo. Se a pessoa já entra no debate achando que, bom, eu tenho razão, a despeito do que a gente discutir aqui, eu vou sair com a mesma razão, né? Então, essa postura que eu sinto dessa parte, desse tipo de pessoa, né? E eu acho que isso tem muito a ver, uma fala que você colocou antes, de que a pessoa, você colocou de outra forma, mas eu entendi isso, assim, que a pessoa, na verdade, ela tá tão apegada aos seus desejos que ela não consegue aceitar uma possibilidade diferente daquilo que ela quer que aconteça. Então ela não está procurando enxergar a realidade ou as possibilidades da realidade, mas ela quer enxergar aquilo que ela já construiu na cabeça dela. O mundo tem que ser como eu desenhei, como eu desejo, as coisas têm que caminhar para o meu lado. E se não for assim, eu não vou nem conversar, eu vou fazer de conta que esse mundo real não existe, que essa realidade não é real. Então, o mundo pode ser, a Terra pode ser plana, pode ser qualquer, o vírus não existe, é só uma gripezinha, etc e tal, porque isso não vai de acordo com os meus preconceitos no sentido literal, né, das minhas ideias preconcebidas. Então, não sei, na verdade, para onde que vai isso, mas eu acho que, assim, só para falar um dado que eu estou muito triste, assim, que eu tenho estudado muito esses últimos tempos, que tem a ver de alguma forma, talvez, com essa discussão de como que o neoliberalismo está associado a um projeto, né? Isso aí tudo é um projeto ideológico, mais ou menos arquitetado, não importa, mas ele é um projeto histórico, né? Que o número de pessoas muito ricas, bilionárias, tanto no Brasil especificamente quanto no mundo, aumentaram drasticamente durante o ano de 2020, enquanto a maioria da população, uma parte enorme da população brasileira e mundial passou aumentou, né, muito seu nível de insegurança alimentar. Inclusive a gente chegou aí pelas últimas pesquisas que foram publicadas no mês passado, a um número de aproximadamente 30 milhões de pessoas em situação de fome mesmo, né, de insegurança alimentar grave. Ao mesmo tempo em que quase dobrou o número de bilionários brasileiros e a fortuna dessas pessoas multiplicou de uma forma histórica, né. Como diria o companheiro Lula, nunca antes na história desse país, né, os ricos lucraram tanto com a miséria da maioria da sociedade, né? Então não sei como que eu contribuo ou atrapalho aí no debate, mas se você quiser falar um pouco sobre isso, eu agradeço. Legal, você contribui especialmente por dar o exemplo de falando que a gente vai avançando nas reflexões e propiciando que o coletivo também avance. Esse último exemplo que você trouxe é muito interessante, né? Os 50 trilionários se tornaram não sei quantos trilhões a mais ricos, e as empresas que mais lucraram são as empresas que vendem, além de questão de informática, né, das coisas virtuais, são as empresas que vendem artigos de luxo, tipo Bolsa Benetton, aquelas coisas chiques, né, venda de coisa para rico, quer dizer, os ricos estão mais ricos. Né? Mas é muito importante esse mergulho na situação atual, essa compreensão da conectividade que tem entre todos esses elementos para a gente encontrar outros caminhos, né? Outros caminhos que emerjam desse diálogo eu-tu, né? Desse diálogo ouvindo o outro e buscando juntos soluções. E é difícil, né? Parece uma coisa tão simples, falar sobre isso é simples, mas a hora que a gente cai no nosso cotidiano, alterá-lo, né? Imagina, na festa de aniversário de um parente, ao invés de nós ficarmos só conversando sobre o Big Brother e quem ganhou o Big Brother, ou sobre os times de futebol, nós conversarmos sobre uma agenda para o país. Né? Quais prioridades, que empregos devem ser mantidos, que tipo de atividade deve se investir. As pessoas logo vão chamar a gente de chato, né? Em vez de falar de coisas mais simples. Né? Tatiana?
Oi, professor, tudo bem? Primeiro agradecer também muito a sua palestra, foi muito inspiradora e o diálogo eu acho que está mais inspirador ainda. E eu também estou fazendo a minha fala motivada pela fala do Vitor e pela tua contribuição, que também suscitou algumas questões em mim, assim, principalmente sobre essa coisa do porquê, né, que as pessoas têm negado a ciência. E ultimamente, até principalmente depois que eu entrei no mestrado, nós lemos com a professora Anastácia um texto muito bom do professor Gilson Volpato, e eu refleti muito a partir desse texto sobre por que algumas pessoas que eu conheço, assim uma hipótese do porquê que eu acho que por que eu acho que a ciência está sendo tão negada. E eu comecei a perceber que a maior parte dos contra-argumentos, assim, que a gente considera negacionistas, eles muitas vezes, fazem uso meio falacioso da própria ciência, assim, de elementos da própria ciência. Eu vejo pessoas próximas a mim, familiares, pessoas que eu conheço, usando coisas assim como a credibilidade dos especialistas sendo inferior à construção coletiva do conhecimento científico. Então, porque um médico, porque um biólogo, porque um especialista falou, também a idade desse especialista às vezes influencia muito, né? Esses tempos mostrei um vídeo de uma pessoa que faz divulgação científica séria para uma pessoa da minha família para tentar se convencer sobre tratamento precoce, e a pessoa falou assim, mas quantos anos esse menino tem? O que ele sabe da vida? E eu fiquei, puxa, o que está faltando? Assim, eu acho que às vezes as pessoas nem sabem que elas estão sendo negacionistas, mas elas não entendem como é que a ciência é construída, né? E esse tipo de argumentos, por mais múltipla que a ciência seja, eu não consigo encaixar esses argumentos em nenhuma dessas formas de fazer ciência que a gente está discutindo aqui, né? Então, isso é um ponto, assim, que eu tenho refletido. E o outro ponto que tem muito a ver com esse medo que o senhor trouxe bastante, assim, mas em relação ao medo da dúvida também. Porque, para mim, assim, parece que é muito difícil a gente ter medo, a gente admitir que a gente não sabe as coisas, e que a ciência é uma eterna construção, e que a gente nunca vai comprovar as coisas. Então, para a pessoa que não lida com a ciência, ou que não entende como a ciência funciona, é mais fácil dizer que a tal coisa é comprovado, porque um médico falou, porque um cientista, porque um paper falou, e daí vai convencer essa pessoa que não existe isso, né, de comprovação científica plena, assim. Então, enfim, eu também só estou colocando assim, a minha reflexão, e se você tiver algum apontamento também sobre isso. E, enfim, agradeço bastante. Tatiana, só que às vezes também, no sentido contrário, a gente age da mesma forma. A gente pega um paper, pega um cientista, uma pesquisa, e tentamos convencer a plebe ignara, né, num olhar preconceituoso nosso, que eles estão errados por não acreditarem que a vacina salva, ou por não acreditarem, por acreditarem que a ivermectina não salva, né? Assim, a gente é difícil, né? Porque assim, nós temos toda uma formação para acreditar naquilo que nós estamos fazendo e falando, né? E uma formação para acreditar, inclusive, na razão que mostra que existe átomo, existe célula, existe uma série de coisas que são pressupostos, que fomos pressupostos acumulados historicamente, né? Que nos leva a falar, não, é melhor tomar vacina do que não tomar vacina. Agora, se nós adotamos a postura de levar para as pessoas, como a televisão faz, a Rede Globo, acho que é o melhor exemplo que a gente pode ter de manipulação para um lado ou para o outro em função dos interesses deles, mas sem construir o pensamento científico, verdadeiramente, efetivamente científico. Porque se, por um lado, eles refutam agora o negacionismo, por outro lado, em outro momento, eles abriram espaço para que esse negacionismo ganhasse visibilidade e presença.
Se, por um lado, agora, eles defendem a vacina e defendem o conhecimento científico, por outro lado, eles fazem essa defesa com base na voz cabal, final, de um argumento técnico que eles escolhem, inclusive. Né? Eles ainda fazem proselitismo em cima do Estado mínimo. E eles têm, vocês veem que eles não tentam queimar ou desgastar só quando não tem jeito, porque o cara fez muita bobagem. Mas quando não fez muita bobagem, eles atenuam, eles pegam alguém para trazer argumentos que fortalecem o que o Guedes, né, o ministro da Economia, defende, de Estado mínimo, de servidor público é tudo vagabundo, tem que diminuir salário, tem que diminuir privilégio. Porque, então, assim, esse termos ao nosso lado, nesse momento, a Rede Globo, defendendo a vacina e se contrapondo à cloroquina, não significa que nós temos a Rede Globo comprometida com o pensamento científico. Significa que, oportunisticamente, ela está do nosso lado, porque ela percebeu que é inviável continuar remando com o Bolsonaro, e mesmo o Moro, até há poucos dias ela nadava de braçada junto com o Moro, com todas as provas que ele tinha dado de ser parcial, né, de ter virado ministro, ter largado a toga, tudo, ela continuava, porque era nele que se apostava a médio prazo como alternativa conservadora para o país. Agora ela está menos entusiasticamente dando a palavra para o Moro e defendendo a lógica do Moro. Mas ela rompeu com o Bolsonaro na hora que Bolsonaro e Moro romperam. Ela começou a questionar, porque era impossível não questionar o Bolsonaro com todas as bobagens que ele estava falando. E aí a gente também tem que adotar essa postura de não sermos nós aqueles não científicos que terminam um debate com a nossa família dizendo, não, mas é científico, está aqui, foi comprovado. A gente precisa dar espaço para eles se apoderarem desse outro discurso com o ferramental que eles têm, que muitas vezes não é um ferramental sofisticado que vai lidar com a mesma narrativa que nós lidamos. Minha mãe, uma vez, quando ela leu minha dissertação de mestrado, ela falou assim, ai, Marcos, que bacana, você produziu tudo isso, eu não entendi nada, mas eu achei muito bonito. E minha mãe era uma pessoa simples, generosa, bondosa, mas, em termos de ciência, ela olhava para a televisão e ela falava, como é que esses homens entram tudo lá dentro da televisão? Ela não conseguia imaginar como é que... o meu avô não acreditava que os homens chegaram à Lua. Ele dizia para os netos pequenininhos que era mentira que tinha chegado na Lua. Não era impossível. Era o ferramental que ele tinha. Agora, ele era um químico prático. Era uma pessoa que fez remédio para toda a família a partir dos conhecimentos que ele tinha da babosa e de uma série de outras coisas. Eu ia dizer que meu avô era um ignorante porque negava a chegada dos homens à Lua, ou que não tinha conhecimento técnico especializado de combinar cânfora com a babosa, com não sei o quê, e efetivamente o remédio dele funcionar para toda a família. Então, a gente precisa abrir mais espaço para esses diálogos e fortalecer a nossa narrativa. Por isso que essas pessoas que estão trabalhando com popularização de conhecimento científico, traduzindo, muitas vezes com computação gráfica, com desenhos, com outras linguagens, são muito importantes para os dias atuais, para a gente romper com esse descolamento que aconteceu entre o mundo da ciência e o mundo dos humanos, né? O mundo da maior parte das pessoas. Não sei se tem mais alguma pergunta. Acho que não. Então, assim, devido, né, ao adiantado da hora, que a gente está chegando às 4 horas,
a gente pode encerrar aqui. Eu quero novamente agradecer ao professor Marcos pela presença, pela oportunidade da gente discutir e falar um pouquinho, né, assim, como abre o pensamento. Eu sou agrônoma, muitas vezes eu participo de palestras, webinários que não permite que a gente tenha reflexões, né, é uma área meio complicada ainda da ciência, inclusive do debate, né, até mesmo voltando à questão da publicação, é uma área bem complicada para você trazer novidades, né, então como isso enriquece a vida da gente, né, então muito obrigada pela oportunidade da reflexão, de trazer pensadores, né, então muito obrigada mesmo por essa oportunidade, apesar de trabalhar com agroecologia, às vezes a gente tem que estar, mesmo na agroecologia, dentro da agronomia, na área de produção, ainda é complicado ainda, então muito obrigada, quero agradecer a todos e a todas aqui presentes, agradecer a Laura, a professora Laura, pelo convite, participação também, aqui com a gente. Acho que é isso. Não sei se o professor quer falar mais alguma coisa, senão a gente encerra aqui. Só agradecer pelo convite e pela oportunidade do diálogo. Um abraço para a Laura, para você e para todos os presentes aqui, Urbano, Paulo, Vitor, os que tiveram a oportunidade da palavra, Tatiana, Gilberto, e os que não falaram, mas que certamente acompanharam, estão juntos, tiveram suas reflexões e vão fazer a agitação necessária para a gente tirar esse Bolsonaro daí e ele melhor. Um abraço assim a todos. Seja. Pessoal, obrigado, bom final de semana, se cuidem. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigada, professora. Tchau, tchau. Tchau, tchau a todos. Obrigado.